Olá galera, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, né? Essa semana a gente inicia nossos trabalhos na EJA, né? E hoje, nas nossas aulas de Química, eu vou postar para vocês esse material que a gente vai conversar um pouquinho, que é sobre o estudo dos materiais, né? A gente sabe que a Química ela é uma ciência que trabalha com as substâncias e materiais, né? Materiais são a matéria do nosso dia a dia. Praticamente tudo que a gente encontra dentro de Química, dentro do nosso dia a dia, formado, né, de diversas substâncias, né? O que seria uma substância? Um tipo de matéria que a gente tem presente no nosso mundo. E normalmente a matéria, quando a gente encontra esses materiais presentes no nosso dia a dia, ela nunca é encontrada da forma pura. É raro você encontrar alguma coisa pura dentro da natureza, né? Normalmente você encontra os materiais, as substâncias químicas espalhadas umas nas outras, formando aquilo que a gente chama de dispersão, né? Então, como é que você expressa a composição química das coisas? Falando justamente sobre isso, né? Sobre as dispersões. O que são essas dispersões? Misturas de substâncias que a gente tem espalhado uma com a outra. Toda vez que a gente fala dessas misturas, a gente costuma chamar isso de material, né? Material é uma mistura formada por duas ou mais substâncias. E esses materiais eles têm propriedades que são únicas, né? Quando você pega, por exemplo, um pouco de suco que você preparou, um refrigerante, um refresco, você percebe que ele tem comportamento que é diferente, por exemplo, de uma gelatina. E tem um comportamento, por exemplo, diferente de uma mistura de água com óleo, né? Então, os materiais eles podem ter propriedades que são dadas de acordo com sua característica externa. E a princípio, toda vez que a gente olha um material, a gente classifica ele de acordo com sua aparência, chamando o material de homogêneo, né? Quando o material que você não identifica nem usando o microscópio eletrônico os componentes que se encontram presentes dissolvidos lá dentro, como acontece aqui, ó. Você coloca um pequeno cristalzinho de permanganato de potássio, que é aquele sal que a gente usa para dar banho em criança quando ela está com catapora, e ele se dissolve completamente na água, formando um material homogêneo, né? Então, homogêneo é uma coisa uniforme, que você, nem olhando com o microscópio, você consegue identificar os componentes que estão lá dentro. Ao passo que você, quando você olha e consegue identificar os componentes que estão lá dentro, que não tem um aspecto uniforme, a gente considera o material como sendo alguma coisa heterogênea, né? Então, os materiais que nós temos presentes no nosso dia a dia têm essa classificação. Eles podem ser homogêneos, quando têm as mesmas propriedades em toda a extensão, e heterogêneos, quando têm propriedades que são diferenciadas em toda a extensão, né? Um ponto importante que a gente tem em química é que a gente costuma chamar esses materiais e classificá-los de acordo com o tamanho das partículas, né? O tamanho médio das partículas. Dependendo do tamanho das partículas que nós temos, a gente classifica os materiais como sendo soluções, coloides ou então agregados. Agora, o que é uma solução? Uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias que tem os componentes muito pequenos, da ordem de 1 nanômetro. O que seria isso, 1 nanômetro? 1 vezes 10 a menos 9 do metro, né? Então, isso é uma coisa muito pequena. Se você fosse contar o número de zero, seria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seria uma coisa medida assim, ó, muito pequena, como se fosse muito, mas muito menos do que 1 centavos, né? Ou pode ser um coloide, que é alguma coisa aparentemente homogênea, mas que é heterogênea, tem partículas maiores, ou um agregado, que é uma coisa grosseira, né? Então, quando a gente olha o material, essas misturas que nós temos no dia a dia, a gente consegue identificar que elas são formadas especificamente por diversas substâncias, né? E que elas têm diferenças de acordo com o tamanho das partículas. Os agregados, que são as coisas grosseiras, né? Eles são heterogêneos. Então você bate o olho, como é uma mistura de água e terra, na hora que você bate o olho, você vê toda a terra que está lá dentro, é uma coisa que é uniforme, não é uniforme, que é fácil de ser identificada a olho nu, né? Porque ela tem componentes muito grandes, são componentes que rapidamente eles decantam, eles vão para o fundo se você deixar parado, né? Colóides já são sistemas formados por materiais que são aparentemente homogêneos, mas que são heterogêneos. É o caso do leite. Quando você olha o leite, você fica pensando, o leite é homogêneo, eu não consigo ver o que tem lá dentro. Porque para você identificar os componentes que tem lá dentro,
você precisa ter especificamente a presença, né, nesse material de um equipamento que vai permitir você visualizar esses componentes. Então, um microscópio, um equipamento que tem essa propriedade, é o caso da fumaça que está no ar, né? É o caso do leite, é o caso do sangue, são materiais todos que você não identifica os componentes a olho nu. E especificamente os colóides, eles têm várias classificações presentes no nosso dia a dia. A gente pode ter um aerossol, né? É o caso do desodorante, é um aerossol. Eu posso ter o aerossol sólido, a fumaça, uma espuma, uma emulsão, né? O leite, a emulsão. Então, tem diversas possibilidades de ter compostos classificados como sendo sistemas coloidais. E uma maneira que a gente tem de fazer a diferenciação de um sistema coloidal para uma solução é através da passagem da luz. A luz ela atravessa uma solução, mas quando ela chega especificamente em um colóide, ela não consegue passar, ela dá um efeito que a gente chama de efeito Tyndall, que é um clarão dentro do meio material, né? Então, galera, a gente começa a conversar um pouquinho a respeito, nesse nosso início de retorno, falar um pouquinho sobre as soluções, né? Mas antes eu queria ter mostrado, como eu mostrei agora para vocês, um pouquinho sobre esses outros materiais que são os colóides, tá? A gente continua. Até mais.